Olá, estamos aqui para mais um programa Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje continuamos com o nosso debate Direito da Saúde. Mas, professor, nós estávamos falando no programa passado sobre o mal da poluição atmosférica, que é a pedra grande, é isso? Verdade, quando nós vamos lutar contra os problemas de saúde, né? No programa passado falávamos assim, qual é a grande crise, qual o grande problema da saúde. Esse é um dos problemas mais sérios, mais impactantes na saúde. Assim, das questões ambientais, a poluição atmosférica atinge, estima-se, mais de 22 milhões de pessoas morrem ao ano por este fator. Se tirássemos as pessoas destes ambientes de poluição atmosférica, teríamos um outro problema, né? Que a população aumentaria muito, né? Mas vejam a questão delicada, quer dizer, a mortalidade associada à poluição atmosférica. Então, há um projeto dentro do nosso mestrado, que é o projeto chamado Respirando Vida, e com esse projeto a gente estuda não só o problema da poluição atmosférica na cidade, que é bastante multifacetada. Nós temos a poluição da quantidade de caminhões aqui na cidade de Santos, que é elevado por causa do porto. Então, o circuito de caminhões aqui é muito alto, então a emissão de dióxido de enxofre, de monóxido de carbono, dióxido de carbono é muito alta no corredor dos caminhões. Nós temos um trânsito muito forte aqui em Santos. Isso surpreende quando as pessoas vêm de São Paulo, imagina, São Paulo que tem trânsito, né? Aí chega em Santos e descobre que não, Santos também tem trânsito, né? Então é uma cidade pequena, não tem como crescer as vias, né? As vias ruas muito estreitas, cidade muito antiga. Nós somos, né? Uma ilha, a ilha não tem onde crescer, né? Só se ela fizer pier, né? Para crescer. Verdade. Mas não vai ser para carro, né? Então o trânsito aqui tem um fluxo alto, então também tem muita emissão de poluentes no trânsito. Agregado a esse problema do trânsito terrestre, nós temos um trânsito marítimo muito alto. Nós temos um circuito de cerca de 50 navios diários e que vão entrando e saindo dentro do porto ou ficam estacionados na barra, e todos eles estão ligados, consumindo combustível e emitindo poluentes também no ar. Então, a gente já tem... Aliás, a Ponta da Praia é o bairro mais poluído. Mais poluído, mas também por outro fator. Além de estar mais próximo dos navios. Vamos dizer assim, não só dos navios, dos caminhões. Dos navios e dos caminhões, também está próximo dos terminais de embarque e desembarque, né? Onde embarca-se e desembarca-se as cargas. E dentre as cargas que no porto se embarca e desembarca, né? Os grãos, o açúcar, a soja, eles, quando se movimentam, eles emitem uma nuvem, né? Uma nuvem de poeira que vai ao ar e se espalha pela cidade. Então, quanto mais próximo qualquer pessoa está dentro de um fator poluente, mais sente os efeitos. Qualquer espectador deve ter já vivenciado a experiência, ou vários, né? Os que gostam, como eu sou do Sul, né? Os que gostam de churrasco, né? O churrasqueiro, em geral, fica com as narinas bem... com as fuligens, né? Sem perceber. Quando ele vai depois no toalete, vai tomar banho, só o nariz sai preto. Assim, porque ele está ali bem do lado da fonte poluidora. Como porque também a cinza do carvão ela é muito grande. E também porque o organismo ele tem uma espécie de filtro no nariz. Aliás, a respeito disso... o que a gente chama de material particulado, que são as partículas inaláveis, né? Existe um tamanhinho lá que passa direto, não fica no filtro. Então, esse exemplo que a gente dá do carvão é gigante. Então, como a partícula do carvão é grande, ela para já nos cílios das narinas, né? Agora, o grande problema da poluição de particulados são os de menores de 10 microgramas, que passam direto pelas narizes, na verdade param lá nos alvéolos pulmonares, e quando se acumulam nos alvéolos vão causando irritações, porque dependendo do tipo particulado, às vezes o tipo particulado é um pouco ácido, dá para entender mais fácil, mas pensa que eu estou respirando um particulado, como se fosse uma lasquinha de laranja, né? Aquele lado cítrico da laranja, né? Pô, põe lá dentro, vai
causar infecção, inflamação, né? Vai causar uma inflamação, uma irritação. E aí a diminuição da capacidade respiratória. E aí vai afetando e vai habilitando-nos a ser doentes, né? Vai nos tornando propícios à doença. Agora tem partículas que são menores ainda, que são os chamados de 2,5 até 2,5 microgramas por milímetro quadrado, quer dizer, essa microgramas, ele passa direto do alvéolo e vai para a corrente sanguínea. Então, o nosso organismo não está preparado para viver ao lado de poluentes tão pequenos. Então, esses poluentes tão pequenos são os que vão direto para a corrente sanguínea e vão causar o engrossamento do sangue, numa linguagem assim mais popular, né? E vão trazer problemas de derrames, de infartes, quer dizer, são as doenças circulatórias decorrentes dessa poluição. Então, veja, em Santos nós temos os navios, os automóveis, o trânsito geral poluindo, e nós temos uma proximidade muito grande de um polo industrial, que é o polo industrial de Cubatão. Essa poluição do polo industrial também chega em Santos, quer dizer, a emissão daqueles produtos das caldeiras, das indústrias, chega a Santos. Então, há um conjunto muito alto de poluentes, de emissores de poluentes que causam doenças em todos nós que vivemos aqui. Quanto mais próximo, pior. Qual que é o nosso estudo? O que nós podemos fazer? Porque o que a gente, claro, eu posso melhorar a qualidade de combustível dos navios, é uma luta. Então eu esse projeto, ele parte da pesquisa de como está tudo, né, caminhando para uma medida efetiva de intervenção. Isso, então, e graças a uma boa receptividade que tivemos aqui na Prefeitura Municipal, há que se destacar isso, né? O secretário do Meio Ambiente, o Dr. Libório, nos acolheu este projeto e está com uma parceria com a universidade para que esse projeto seja implantado na cidade. Então, a ideia é criar áreas de telhados verdes, paredes verdes e arborização, num primeiro momento na região da Ponta da Praia, porque é onde está o maior problema. Eu sinto muito a Rosilma, que mora lá, né, que mora naquela região. Eu assisti uma palestra e fiquei apavorada, por isso que eu fui para o grupo de estudo, o que podemos fazer. Então, aquela região, a região que é a mais afetada de poluentes na cidade de Santos. Então, a intervenção nossa será na Ponta da Praia de imediato. Uma vez feita essa intervenção, nós vamos mensurar os resultados ambientais e de saúde. Quanto que a gente consegue reduzir de doenças e nisso a nossa parceria com o Conselho Municipal também é importante, para que a gente acompanhe e veja esse processo todo para ver se dá resultado. Dando resultado... Inclusive, o Dr. Milton vai fazer as medições, acompanhamento no atendimento das UPAs, não é isso? Uma parte desse projeto, ele prevê esse estudo, né, das doenças respiratórias ali naquela região, né, através dos prontuários. Isso é uma conversa que nós estamos tendo aí com o secretário, para que viabilize essas informações, para que façam parte aí desse estudo, né? Porque aí a gente pode medir o antes, isso, né, das medidas de mitigação e o depois, exatamente, né? Às vezes a gente quer trabalhar com esses problemas como se eles fossem simples, mas infelizmente os problemas reais são complexos. São complexos então, e eles são nós devidos temos a que envolver a saúde, então Sim. o Conselho, a Secretaria da Saúde, a Secretaria do Meio Ambiente, que é a medida mitigatória, então a gente tem que envolver muitos agentes, né? As próprias fundações, né, de amparo à pesquisa, porque é um trabalho... E a população, principalmente, porque é e aí impressionante. A gente precisa qualificar, que aliás esse programa nasceu por isso que a gente traz aqui também não só jovens, trazendo muita informação importante de qualidade, mas também, como eu digo, jovens pensadores de todas as idades, porque a gente precisa qualificar a população, qualificar o usuário, porque existe democracia quando o usuário, quando a população, quando o afetado não conhece nada, não existe, ele tem que saber. E eu fico impressionado porque a gente se depara no cotidiano com condutas bastante incoerentes das pessoas. Às vezes eu já vivenciei uma situação de uma vizinha que queria cortar a árvore porque fazia muita sujeira
A árvore fazia sujeira, então tinha que limpar a folha de vez em quando, e porque tinha que limpar, então é melhor cimentar tudo. Então, na área ambiental, há uma espécie de ditado que se espalhou pelo mundo. Eu não estou lembrado de quem foi o autor que falou disso, mas que colocou essa pimentinha nos olhos de todos, dizendo que enquanto cada um não cuidar do seu jardim, nós não teremos um meio ambiente saudável. Então, na cidade de Santos, infelizmente, nós estamos tendo uma redução de cerca de 30% da arborização, comparando com as últimas medições feitas há 10 anos atrás. É muito alta, é um desmatamento, é como se tivéssemos 30% da cidade foi desmatada, da nossa mata foi desmatada. Assim, considerando que Santos está ninguém uma reclama. poluição 80% acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, um desmatamento em menos de 10 anos de 30% é muito grave. É gravíssimo. E 10 anos eu estou sendo generoso, porque os dados são até de menor tempo e maior desmatamento em algumas regiões. E a região da Ponta da Praia, que é tão afetada pela poluição, é a campeã de desmatamento. Porque a gente faz uns prédios lindos, umas edifícios, umas torres lindas e maravilhosas, só que arranca todas as árvores e faz os prédios. Exatamente. Então, e justamente a proposta do telhado verde, que agora é um diferencial de marketing, é justamente recompor o que o prédio destruiu lá em cima. Em verdade, nós precisávamos de uma legislação mais impositiva que exigisse compensação ambiental para qualquer empreendimento. Nós pensamos em compensação ambiental quando vamos falar de um empreendimento industrial. Autorização para construir, né? Qualquer, assim, o meio ambiente, gente, nós precisamos dele. Não é possível viver fora do meio ambiente. O meio ambiente saudável é o que nos torna a continuidade da nossa vida. Então, o cimento fica limpinho, tudo fica limpo e maravilhoso, só que nós estamos nos matando. E às vezes está dentro de casa. É um estudo de um colega lá do mestrado, que eu acho fascinante também, que a gente tem essa mania de limpeza, né? Então vai colocar um monte de produto químico e começa a limpar a casa, e limpa alumínio para deixar a panela mais brilhante possível. Só que a gente não para pensar que a gente está usando os produtos químicos fortíssimos e que vários deles são tóxicos. Quando não são tóxicos isoladamente, são na combinação. Então, eu coloco lá o limpo alumínio, mas depois resolvo colocar uma cândida junto. Pronto, eu estou criando armas químicas dentro de casa. E faço isso sem luva? Ou faço... Estou me contaminando. Houve uma época que as moças que vivem de faxina, né? Muitas delas começaram a ser acometidas por leucopenia, por conta de mexer com um produto químico. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já já. Voltamos e eu tenho uma pergunta, duas perguntas para fazer para os nossos debatedores. Primeiro que daquele congresso ibero-americano que o professor já mencionou, que foram mais de 200 trabalhos e
os 10 melhores foram premiados, e dentre esses 10 melhores, 4 foram da Universidade Santa Cecília, orientados pelo professor Marcelo Lamy. Nós já falamos aqui de 2, mas tem um que foi justamente, que o professor vai falar agora, que foi o trabalho da Adriana Santos, um beijão para ela, sobre a judicialização de medicamentos, que foi considerado, foi premiado, considerado o melhor trabalho do Congresso. Trabalho muito bem feito, mas também esse tema toca muito, né, professor? A Adriana fez um abraço para a Adriana também. A Adriana fez um trabalho assim excepcional. Realmente teve minha participação, minha orientação, mas esse trabalho, assim, os méritos estão nessa mestranda, colega nossa. E ela trabalha também bastante trabalha nessa com área. isso. Também trabalha como advogada com isso. Sim. Mas a pesquisa dela foi excepcional. Porque o que acontece? Tem 2 ações no Supremo Tribunal Federal prestes a serem julgadas. Elas já teve 3 ministros que se manifestaram, então ainda faltam 8 ministros votarem sobre a questão de que se o SUS tem a obrigação ou não tem a obrigação de fornecer medicamentos gratuitos para portadores de doenças raras, para quem aqui são remédios de altíssimo custo, não sei se eu posso falar alto custo, percebe? O termo técnico é alto custo, mas são de altíssimo custo. E alguns, inclusive, sem registro na própria Anvisa, porque não são comercializados no Brasil. Né? O registro na Anvisa se faz quando vai se comercializar um Aliás, a propósito disso, doutor Milton, você fez um trabalho sobre isso, não fez? Sobre aquele remédio Soliris? Soliris, exatamente. O que o professor... É um dos tipos. É absurdo, claro. Eu não estou nem levando em consideração o viés do indivíduo, claro, porque ele quer e tem direito, acesso universal à saúde, o remédio para seu filho, que precisa de melhor condição de vida. Mas em termos de orçamento, o que significa aquela pesquisa que o doutor fez em relação ao orçamento total da medicação que deve ser distribuída para a população? O que significa em termos de números o Soliris, o fornecimento do Soliris, tanto em relação a verba como em relação a pessoas? Essa relação verba-pessoa, como é que fica? Rosilma, isso aí seria um tema para um programa inteiro, né? Porque essa questão quebra qualquer orçamento público. Porque, em específico, o Soliris, ele é um medicamento que custa 40, 50 mil reais uma caixa, entendeu? Então, muito se questiona, e que o professor tocou esse assunto, muito se questiona se é justo, né, você investir um valor altíssimo, né, em detrimento de uma só pessoa, que você acaba ou 2 pessoas, o acesso universal, né? Porque essas doenças raras, elas acometem assim uma parcela pequena da população, mas é um ser humano. E o poder público tem que ter um olhar para isso, tá? Então, é uma discussão que a Adriana fez. Que é o problema que o Conselho Municipal, com certeza, tem que se enfrentar. Assim, o Conselho Municipal tem uma das tarefas, é justamente gerenciar o orçamento, né? Assim, fiscalizar, controlar onde está gastando o orçamento da saúde. E, de fato, as doenças raras, né, elas, assim, posso dar um exemplo, a doença de Fabry. A doença de Fabry é uma deficiência enzimática, assim, não tem cura. A pessoa que é acometida por essa doença, ela vai ter que tomar enzima artificialmente, né? Então o remédio é o enzima do resto da vida. O custo de um paciente ano é 300 mil reais. Olha só, se o município de Santos aqui tiver meia dúzia de pacientes acometidos por essa enfermidade, o que vai acontecer? O secretário vai ficar doido. E não vai ficar. Porque o que vai acontecer? Acesso universal é garantido. Aí vai o diabético, vai o hipertenso, que o remedinho é mais barato,
e inclusive eles chamam de remédio de prateleira, né? Só que o bolso é o mesmo, né? Então, se você gasta... essa é uma discussão muito séria, né? Que a gente tem ali na universidade. Sabe, Cosima? Veja, se eu pegar a doença de Fabry, né, que eu falo que custa 300 mil, mas as doenças raras tem pouca gente. A gente não tem que ficar com esse medo que agora, se eu der o remédio para um, pronto, abriu a porteira, vai aparecer vários. Olha, doença de Fabry tem 40 pessoas que foram mapeadas com essa doença no Brasil. 40. Então, tem 40 brasileiros espalhados no país que têm a doença de Fabry. A gente vai gastar 300 mil com cada um, mas é o Brasil inteiro que está sendo acolhido. Então, particularmente, meu posicionamento, eu defendo que o SUS deve acolher, sim, a todos esses acometidos por doenças raras. Se eles precisam de remédio de alto custo, vamos resolver. Quer dizer, a questão tá na lei, está consumindo o orçamento? Está consumindo o orçamento? Vamos mudar o orçamento. Porque tem muita despesa gasta em bobagem e tem estudos também assim, que são chocantes. No mesmo congresso, não foi um estudo feito pela Unisanta. Então também é um pouco de problema de gestão também. É um problema de gestão e de se precaver aos problemas ou responder ativamente, não ficar na teimosia. Assim, há remédios que o SUS não oferece e que se entra na justiça e se ganha na justiça há 10 anos. Não dá para um dia, um ano ou outro, fazer a experiência de gestão, pelo menos, de começar a fornecer esse remédio e evitar as ações judiciais? Porque sai mais caro. Sai mais cortar caro. Algumas despesas. Sai mais caro ficar esperando a ação judicial do que já dar o remédio. É verdade. E o pior não é isso. E o pior é que o município é o final da corrente. Por exemplo, ninguém sabe, né? Com certeza foi vinculado em alguma matéria de jornal, mas o Santos ficou salvo engano, ficou 3 meses sem receber o repasse do Estado, da verba SUS. Olha só que situação que fica. E aí o conselho vai e aperta. E o município recebe a ordem judicial, concede o medicamento. E ele não adianta falar para o juiz lá, juiz, eu não ganhei a verba esse ano do Estado. Se vira. Agora eu queria que vocês falassem um pouquinho, para terminar o programa, que pena, do congresso, né, que aconteceu ontem, dia 10, e hoje também lá da Universidade de Santa Cecília. Esses congressos são importantes, professor? Esse é o Encontro Nacional de Pós-Graduação, né? Mas esse encontro vamos dizer assim, é um marco todos os anos dentro da Universidade de Santa Cecília, porque ele abre-se para a comunidade de outros programas de mestrado, de doutorado, apresentarem trabalhos, mas é um momento em que muitos dos trabalhos dos nossos mestrados, dos nossos programas de pós-graduação, apresentam alguns trabalhos. Então, nós temos lá o curso de Engenharia Mecânica, que tem vários trabalhos interessantíssimos, soluções da engenharia interessantíssimas, o curso de Ecologia, o curso de Auditoria Ambiental e o nosso curso de Direito da Saúde. Assim, uma ocasião... Direito da Saúde apresentou ontem e hoje vários trabalhos. São 19 trabalhos. Só em Direito da Saúde? Só de Direito da Saúde, divididos em 2 apresentações, né? Ontem à noite e hoje, então dividiu-se 2 blocos de apresentação, mas foram 19 trabalhos, dentre os vários, né? Nós temos no nosso mestrado 70 estudantes. Então, na verdade, nós teríamos muito mais o que apresentar. Mas é natural, né, assim, nesse semestre, dentro da Unisanta, nós apresentamos mais de 40 trabalhàs em congressos. Então, mais de 40 aprovados, pelo menos foram aprovados 40 trabalhos, mais do que isso, porque alguns às vezes são rejeitados nos congressos. Então, na próprio Congresso Ibero-Americano foram apresentados mais de 200, mas eles só aprovaram cerca de 80, né? 84 então foi aprovado. Não é lá, só a pessoa mandar o trabalho, tem que ser aprovado. Tem que passar por uma avaliação cega. Em geral, são 2 avaliadores que não sabem. A avaliação cega é nesse sentido. Sim. Eles estão olhando o trabalho, Sim, tem que olhar, sim. Mas não sabe quem são os autores. Sim. Então, a avaliação não é de sorteio, né? Então,
é feita uma avaliação e só alguns são aprovados. Nesse congresso do Encontro Nacional da Pós-Graduação, tem vários trabalhos sendo apresentados, cerca de 80 trabalhos estão sendo apresentados durante o congresso, mas 19 deles são do mestrado de Direito da Saúde. Esses congressos é a oportunidade... E Direito da Saúde tem um ano, né, professor? Tem um ano. Nós completamos um ano em agosto e agora estamos aí já com tantos trabalhos sendo aprovados, o grande mérito, é o esforço dos nossos alunos, são excelentes alunos, dedicação dos nossos professores, mas está despontando. Porque os professores são muito incentivadores também. Obrigado. Mas é importante. Mas olha, os congressos, gente, infelizmente, é a mesma situação que o Dr. Milton comentou no debate passado, algo que eu gostaria de lembrar, né? O espectador pode não ter assistido o programa ou não lembrar, né? Ele falava da importância de que apareceram jovens da universidade para assistir à reunião do Conselho Municipal. Nesses congressos científicos, a juventude tinha que aparecer, e não só aqueles que estão apresentando os seus trabalhos, porque ali estão um fervilhão de ideias novas, são as cabeças pensantes do país que estão apresentando soluções para resolver os problemas sociais. E a marca é a inovação mesmo, né? Esses são os eventos que deveriam assim, consumir a nossa vida, né? Consumir a nossa vida. Vamos ter tanta coisa para ser resolvida, para ser criada, e esses congressos científicos são os balões de ensaio. São como que feiras de inovações, né? E às vezes as pessoas se confundem porque elas acham que a academia está dissociada da realidade. A academia pesquisa e parece que é um mundo estanque. E não é verdade. Não, e até esse olhar é equivocado, achar que a academia é entrar na sala de aula, sentar numa cadeirinha e assistir aula. Isso aí é um pedacinho pequeno e insignificante da academia. A academia é isso, é congresso científico, é criação, é solução de problema, é pesquisa. Isto é ser universidade, isso é ser instituição de ensino. É procurar a prefeitura, bater na porta e dizer, como é, vamos fazer parceria ou não? É apresentar um relatório do mapa de poluição da cidade de Santos e colocar na mão de um secretário e falar assim, e agora, como é que você vai resolver isso? Isso é academia. E nós temos algumas sugestões, estamos à disposição. Claro. Então, eu acho assim, a minha visão de academia, ela se aperfeiçoou muito depois que eu comecei a fazer esse mestrado, uma honra muito grande estar fazendo esse mestrado, por conta de que eu também tinha essa visão. E ainda existem muitas universidades que têm esse estanque, né? Vamos assistir aula, entregar o trabalhinho, opa, sou mestre, né? E não é nada disso, né? Eu falaria assim, infelizmente, há até muita gente que participou das universidades e faculdades e não vivenciou esse outro lado. Que fica meu desafio ao espectador. Se você é um dos que viveu isso, o mais apaixonante. Experimente o outro lado. Esse outro lado é maravilhoso, é encantador, é contagiante. E depois. Por isso que o pessoal diz assim: puxa, vai acabar o mestrado? Exato. Aí você diz: não vai acabar nunca. Pessoal, nós ficamos por aqui, infelizmente, mas eles vão voltar, porque vocês viram que o assunto é apaixonante. E tem muita coisa para ser resolvida e a gente está pensando, a gente convida vocês para pensar, porque, aliás, esse programa aqui é dos Jovens Pensadores, e jovem, eu termino o programa dizendo assim, o que eu sempre digo no programa, não é aquele jovem de idade, necessariamente, é aquele que está sempre pronto a aprender e compartilhar conhecimento. Esse é o Jovem Pensador. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Convido vocês para estar com a gente novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você rever e assistir quando quiser. Até lá!